muito boa tarde. Estamos aqui em mais um Conversa Fora. E hoje eu tenho o prazer de estar ao lado desse quarteto de intelectuais que vamos conversar um tema que ele é, no mínimo, intrigante. Ou melhor, ele deixa aí várias interpretações. Vamos falar de drogas. Libera ou não libera? E aí, pessoal? Droga já tem liberação, né, Marcelo? Olha aqui. Aqui na mesa nós temos algumas bebidas alcoólicas que é considerada droga, né? Só que essa aqui é lícita. E nós temos as ilícitas. E as ilícitas é que são proibidas. Eu tenho uma teoria que eu acho que é polêmica, as pessoas não querem discutir isso, mas eu acho que a liberação total e restrita das drogas seria muito melhor para toda a sociedade. Mas a gente vai discutir isso ao longo do programa. Eu queria ouvir essa área também. Com certeza. Daqui a pouco a gente vai... A Ângela vai trazer algumas coisas, algumas informações para a gente sobre esse assunto. Mas como o próprio Valmir falou mesmo, né, a gente tem as drogas lícitas e as ilícitas. E assim como a opinião do Valmir, a minha opinião também. Eu sou a favor da legalização. Mas é claro que é uma discussão bastante densa, né? Envolve questão de segurança pública, e aí a gente tem aquela discussão, aquela famosa discussão de segurança pública e a saúde pública, mas a minha opinião, já estou dando um spoiler aqui, eu sou a favor da legalização. É um tema, no mínimo, conflitante, ou seja, nós temos aqui uma divergência de ideias, até mesmo nas esferas municipal, estadual e federal. Frequentemente a gente ouve falar, e aí, libera, não libera, a gente é a favor, a gente contra, e como vocês bem colocaram, nós temos as drogas lícitas e as ilícitas. E aí, Ângela, o que você traz para a gente aí de informação? Olha, eu acho que é um assunto muito delicado, é um assunto muito polêmico, que num programa desse não dá para se esvair e discutir todos os prós e os contras da liberação, né? Então, se falar que é a favor, as pessoas te julgam que você é um drogado. É a favor da liberação porque quer usar droga. Se falar que a maconha é uma porta de entrada para as outras drogas, acha que você é extremista. Até porque a maconha ela não é a porta de entrada para as outras drogas. Segundo eu vi uma entrevista de um psiquiatra, ele diz que a entrada para as outras drogas é o álcool. E quanto mais cedo você consome álcool, mais fácil é você abrir porta para as outras drogas. E assim, é uma questão também, se nós formos discutir, eu acho que é uma escolha, hoje é uma escolha você usar ou não usar droga, apesar de não ser lícito, mas acaba que ela está liberada, né? Porque acaba que todo mundo usa de uma forma... Todo mundo não, que eu não uso. Algumas pessoas usam, apesar de ser lícito ou não. Mas assim, eu nunca bebi, nunca fumei cigarro normal, nunca usei drogas. Então, eu não sou a favor da liberação das drogas, porque eu acho que não é o caminho. Eu acho que o Brasil não está preparado para a liberação das drogas. Mas daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre isso. Nós temos aí o Rio de Janeiro fortemente domínio do tráfico, as milícias. Nós temos em Manaus aí as chamadas facções brigando por espaço. Em São Paulo, nessa última semana estive lá e a Cracolândia vai se ampliando. Aqui em Manaus já tem Cracolândia, Marcelo, no centro à noite. Sim, eu acredito que a liberação você vai conseguir identificar quem efetivamente usa, você deixa o poder do você diminui o poder do tráfico, você assegura uma maior fiscalização do Estado. Então acho que é um tema que realmente ele é conflitante, ele é abrangente, mas eu acredito, eu tenho uma opinião formada, e não que seja usuário, né? Exceto das drogas lícitas. Gosto de uma cerveja, de um uísque, mas as drogas ilícitas não tive acesso, não experimentei. Vejo que é um fator que deprecia a pessoa, né? Quando você vê uma pessoa com uso de droga, você vê que ela você vai acabando com a pessoa aos poucos e chega num estado deplorável, como a gente viu em muitos casos. Então eu penso que a liberação, você consegue controlar, você diminui o poder do tráfico e você coloca ali
a questão da saúde pública, né? Que você precisa tratar isso como algo de saúde pública. Mas o que acontece em alguns países onde a droga é liberada? Para você poder consumir, por exemplo, no Uruguai, ela é liberada só para os uruguaios, né? Ela não é liberada para o turista, diferente da Holanda. Então, o que acontece? Quando você libera o uso da maconha, que é o que é liberado nesses países, você acaba tendo os locais de compras oficiais, que no Uruguai, para você comprar, você tem que fazer um cadastro, você tem que entrar numa fila e você tem que se identificar. Então, tem algumas pessoas que elas não querem ser identificadas. Então, isso faz com que elas vão comprar a droga no paralelo, né? Então, esse é uma das causas. E como a droga foi liberada, diminui os pontos de vendas de drogas pelos traficantes, só que a violência aumenta. Por quê? Porque o tráfico começa a brigar por poucos pontos de drogas que sobraram. Então, de uma certa forma, a violência aumenta. Então, assim, eu vejo que tem muitas coisas que precisam ser estruturadas, precisam ter investimento na área de saúde, assistente social, para poder ter uma liberação. Só legalizar, não é simplesmente assim. É uma discussão bem mais ampla, né? Não, quando eu falei que eu era a favor, eu sou a favor da liberação total e irrestrita das drogas, né? O que é isso? É o seguinte, hoje os países que liberaram a droga não liberaram geral, né? Liberaram a maconha, cannabis. Só que a liberação do Uruguai é uma farsa, aquilo ali não funciona, não vai funcionar, porque, como você mesmo disse, você tem ali, o cara precisa se identificar, ele precisa se autodeclarar consumidor de droga. Hoje eu vou no supermercado, eu compro a bebida que eu quiser, tem lá uísque, tem vodka, tem vinho, tem cachaça, tem tudo que você imagina, né? Tem rum, tem gin. A bebida que eu quiser, eu escolho lá e eu não preciso declarar que aquela bebida é para mim, ou que né? Se eu for maior de 18 anos, eu posso comprar qualquer bebida em qualquer lugar, no supermercado, na conveniência e tudo mais. É isso que eu acho que deve ser feito com a droga. A droga, ela deve ter qualidade, né? Hoje você não tem garantia de qualidade. Com o tráfico, eles misturam droga com qualquer produto para pesar mais, para render aquilo, para ganhar mais dinheiro. Você, por exemplo, vamos pegar a cocaína. Se as drogarias pudessem vender cocaína de qualidade, feita no laboratório, com certificado de garantia, controlado pela Anvisa, você ia ter uma droga de qualidade e qualquer pessoa poderia comprar. Aí você diz, mas aí todo mundo vai usar droga. Não, todo mundo bebe cachaça? Todo mundo bebe cerveja hoje? Não. Tem uma parte da população que bebe, tem outra parte que não bebe. E hoje, gente, se a pessoa quiser usar droga, ela consegue fácil. Mais fácil até do que se vendesse em drogaria. Você dá um telefonema, o cara vai deixar a droga na tua casa. Acho que essa discussão até que a Ângela falou e que tu falas um pouco sobre isso também, por exemplo, o álcool, né? Acima de 18 anos você pode ir no local e você pode comprar o álcool. Tem né? Na lei, fiscalização? isso que eu ia falar, Né? na lei você precisa ter acima de 18 anos. Mas a gente sabe que, enfim, há uma facilidade, né, de comprar álcool menor de 18 anos. E aí, e os outros tipos de drogas? É Mas isso que eu falo. Você acha que a cocaína, por exemplo, é mais mortal do que a cachaça? O Marcelo falou agora há pouco que a droga vai debilitando a pessoa. Você ainda não viu uma roda de cachaceiros? Eu morei numa comunidade que tinha muito, os caras faziam... Eles passavam dias e dias ali, às vezes a família retira o cara daquela rodada de cachaça, mas ali ele fica... Eu vi pessoas ficarem até morrer, entendeu? Abstinência Eles também. vão bebendo cachaça e não come... E vira noite, vira dia, ele tomando ali, consegue um dinheiro aqui, outro ali, faz um servicinho aqui para comprar uma garrafa de cachaça. Ou então alguém passa, um amigo, ele pede, o amigo paga, entendeu?
E as pessoas vão... Ela mata tanto quanto as outras drogas, né? Bom, eu acho que a cocaína, que ela é muito mais perigosa do que a cachaça. A cachaça, ela pode causar várias doenças também, né? Ela mata também, mata cirrose, pode dar um tumor no cérebro. E a cocaína, ela é mais rápida, porque ela te dá uma overdose, né? Então, a morte é mais rápida. E eu acho que... Overdose se você exagerar. Mas aí a gente... Se você quiser uma overdose, você toma. Mas, e cachaça também toma. Pois é, mas o que acontece é que, assim, quem não usa droga, ele tem uma linha aqui, que ele tá sempre nessa linha aqui, que ele tem altos e baixos na vida, mas ele tá numa linha mais ou menos reta. Quem usa droga, ele tá aqui, aí ele usa a droga, ele faz isso. Passa o efeito da droga, ele faz isso. Quando ele faz isso, ele quer usar a droga de novo para chegar lá. E aí ele fica nesse sobe e desce. Só que eu só vou saber se eu tenho uma predisposição ao vício se eu usar. Então, eu acho que... tiver contato com vício. Contato com vício. Então, tem algumas pessoas que, se elas tiverem contato com álcool a primeira vez, elas vão virar alcoólatra. Assim como algumas pessoas tiverem contato a primeira vez com maconha, que é a maconha, a pessoa fica calma, mas fica com raciocínio lento, ela fica... não tem muita disposição para algumas coisas, se ela usar com muita frequência. Pois é, mas tu quer dizer, então, que você tem o Estado, ou sei lá quem, a sociedade, tem que impedir a pessoa de usar droga. Porque se ela tocar na droga, ela tiver predisposição, ela vai virar um drogadito. Então é melhor, digamos que, evitar o contato, né? Que não é esse o caminho. Mas não é isso, gente. Como eu estou dizendo, qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil, no interior do estado, nas comunidades rurais, se ele quiser droga, ele tem droga. Tem droga, mas se tá divulgando para mim, eu não sei onde vende droga. Eu não sei, eu não tenho contato de ninguém que usa droga, não sei onde vende. Mas se vendesse na farmácia, eu ia na farmácia comprar algum remédio, eu ia saber que lá ia ter droga. Então, pela curiosidade, de repente, uma pessoa pode começar a usar pela facilidade. Então, tudo que é mais fácil, que chega mais fácil a mim, é lógico que eu vou ter mais oportunidade ali de usar. Não, eu acho que é diferente. Tudo que é proibido, as pessoas tendem a querer usar. Então, é por isso que está cada vez mais jovens entrando nessa onda, porque é proibido. Cada vez mais cedo. E os adolescentes, às vezes, é para enfrentar os pais. O que é proibido é sempre mais... Ou o que é mais disponível. Qual a tua opinião com relação a isso? Eu penso que o modelo que nós temos hoje ele é ineficiente, né? O Estado não consegue agir. Seja a segurança pública, seja os meios de controle e os mecanismos de saúde. Ele não consegue agir. Isso está comprovado. Então nós temos um poder falido. Nesse sentido, se a gente tem uma forma que não está funcionando, por que não apostar numa outra maneira? Eu acho que essa outra maneira, o que é? Nós temos que legalizar e tem que ter alguns parâmetros, tem que ter algumas travas para que você possa inibir o consumo, para que você possa limitar o consumo, para que você possa tirar de circulação esses grandes traficantes e deixar esse céu aberto. Por exemplo, em Nova York, você tem lá as lojas de cannabis, que é liberado, né? Nova York liberou o consumo. Então você passa... Então tem as pessoas que usam para uso medicinal, mas tem o cara que ele pode comprar até a quantidade de YZ dentro de um cadastro que você vai na loja e você compra aquela quantidade para você consumir. Nova York, você de fora a fora, você vê pessoas fumando maconha, né? Utilizando o cannabis. É um cheiro insuportável, mas você vê que não tem um modo como a gente vê, por exemplo, na Cracolândia, em São Paulo, que é assustador. Você não tem aquilo. Então você tem assim, um uso, uma maneira mais... Como se fosse um cigarro, sabe aquela coisa que está... Como se fosse você chegar num bar e pedir uma cerveja, como se fosse você chegar numa farmácia e falar, eu preciso disso daqui, e o pessoal está usando. Que tem pessoas drogadas, vivendo como mendigos, em todo lugar do mundo, mas não é... Mas ele está falando assim, como é liberado, então não existe isso. Lá existe também, né? Então, eu tenho aqui os países que são liberados. Alguns estados dos Estados Unidos, na verdade, aqui é o ranking dos países que mais consomem drogas no mundo. Em primeiro lugar está os Estados Unidos, né? Em segundo lugar está o Brasil. Em terceiro lugar, os demais países da América do Sul.
depois o Reino Unido, Espanha e Canadá. Então, sempre nesse ranking que a gente é o primeiro e segundo, né? Tudo que não é bom. Será que não dá para mudar? Então, assim, como o Marcelo até endossou um pouco do que eu falei lá no início, né? Eu acho que antes da liberação, teriam tantas coisas que o Brasil teria que ter como base para poder ter essa liberação. Por exemplo, vamos liberar a maconha no Brasil. E aí a maconha vai ser liberada. O dinheiro que for usar, uma parte do imposto que for pago com o consumo da maconha, recuperar pessoas que estão viciadas em outras drogas lá na Cracolândia, ter mais clínicas, internação compulsória, que só pode internar se a pessoa quiser. Eu não concordo com isso, eu acho que tem um momento que a pessoa ela está incapaz de decidir por ela. Então, pergunte a uma mãe que perdeu o filho para as drogas, pergunte a alguém que perdeu um parente para o álcool, o que ele acha da liberação das drogas. Então, eu já tive pessoas próximas e queridas que eu vi que eram viciadas e que adoeceram e que morreram. E por isso eu tenho essa percepção, por isso eu nunca quis isso para mim. Então, dessa experiência eu não quis trazer para minha vida. Pois é, a gente entra um pouco numa discussão em que a gente joga a responsabilidade para o poder público, né? E a gente não repara ali as questões familiares, né? O âmbito familiar, enfim, que eu acho que perpassa muito essa questão do contato, entendeu? Então, assim, a questão, um outro exemplo, por exemplo, a predisposição genética. Tem pessoas que tiveram contatos, um exemplo, com maconha, não há de predisposição, experimentaram outras vezes. Assim como tiveram pessoas que têm predisposição e que nunca experimentaram e não têm curiosidade, enfim, e convivem no meio de pessoas que fumam maconha. Então, assim, a gente também não pode jogar a responsabilidade toda para o Estado, acho que para o poder público, sendo que a gente tem que fazer, como se fosse a questão das escolas, né? A gente jogar a responsabilidade, é tudo questão da escola, a escola tem que fazer tudo, os professores têm que fazer tudo, quando na verdade é um conjunto de coisas. Pois é, eu pergunto aqui, de nós quatro, quem de nós fuma aqui? Eu não suporto cheiro nem de cigarro. Fumar cigarro? Cigarro. Sim. De quatro, só uma, né? Se você... Na minha família, por exemplo, não tem quase ninguém... Mas Manaus é muito difícil, eu acho, que ver quase alguém ninguém fumando fuma. em Manaus. Mas todo mundo... É mais em todo mundo cidades fumava frias. antes, não, todo mundo fumava. É porque era moda, era chique fumar. Exatamente, mas por que a gente chegou a esse estágio que estamos hoje? Muita gente ainda fuma, mas não pode fumar em locais fechados, é proibido, não pode fazer isso, mas ele pode fumar à vontade. Se ele estiver num local que ele não incomode as pessoas, ele pode fumar. Por que com as drogas tem que ser diferente com as outras drogas? Porque, justamente, na minha opinião, é o seguinte, falando um pouco do que a Sádia falou, da responsabilidade que não é só do poder público. A responsabilidade, ela começa dentro de casa, né? Só que, infelizmente, não é a realidade da maioria das pessoas poderem ficar em casa cuidando dos filhos, enquanto muitas mães, no Brasil a gente tem muitas mães que são mães solo, que criam os filhos sozinhas, ou então que o pai e a mãe têm que sair para trabalhar, o filho vai para a escola, volta da escola, você não sabe como é que tá. Vai para a rua, tem alguém que vem e oferece. Então a responsabilidade começa dentro de casa. Dentro de casa não conseguiu ter esse controle. Para quem vai depois a responsabilidade? Para a sociedade? Para o vizinho que viu, que falou para a mãe? O que vai? Se você vê um filho do teu vizinho usando droga, você vai falar para ele? E aí, como é que vem depois? Quando entra o poder público, são das consequências do uso da droga, né? Só que tu tá raciocinando do ponto de vista de quem é contra a liberação. Se você olhar por outro lado, se você encarar isso como uma coisa natural, não para menores de idade, eu acho que nem bebida alcoólica, nem cigarro, nem droga nenhuma deve ser permitido para menores de idade. Mas, por exemplo, eu tenho uma filha maior de idade, tem 25 anos. Ela sai com os amigos para a festa, bebe. Não sei que tipo, ela diz que não gosta de cerveja, não sei que tipo de bebida ela toma, às vezes uma caipirinha. Eu nunca proibi ela, depois de que ela inteirou 18 anos, de beber, mas ela nunca
chegou embriagada em casa, não que eu visse. E não ela toma... não tem uma predisposição. Não, né? ela não é uma alcoólatra, ela toma socialmente, entendeu? Essa discussão aqui tá boa, né? Eu conheço gente, por exemplo, um cidadão eletricista foi fazer um serviço numa obra lá que o meu irmão estava trabalhando como... era responsável pela obra. Então, o eletricista chegava lá de manhã com uma bolsinha aqui de maconha, ele fazia um cigarrinho, fumava, os cigarros agora sim, agora eu vou trabalhar. Trabalhava o dia todo, tranquilamente, entendeu? Por que alguém não pode fazer isso? O que tu acha da Cracolândia em São Paulo? Pessoal, olha só. O que você acha da Cracolândia em São Paulo? Eu quero falar sobre a Cracolândia. Espera só um minutinho aqui. Não. A conversa tá boa. Mas e você que está do outro lado? Deixe seu comentário aqui. Você é a favor ou contra essa liberação? A droga deve ser liberada, não deve? Precisa ter mecanismo de controle? Ou você é totalmente contra? E aí, qual a sua opinião? Deixe seu comentário com a gente e a gente volta aqui para Conversa Fora. Cracolândia, vamos lá. Cracolândia... Não se controla a venda para maiores de 18 anos, imagine para drogas. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da Cracolândia em São Paulo. Eu queria esse número aqui antes de falar da Cracolândia. População da cidade de São Paulo. 11.451.245 pessoas. 11.400.000, vamos botar assim. Sabe quantas pessoas tem na Cracolândia? Cerca de 1.000. 1.000 pessoas. Não tem só isso na Cracolândia. Não. Você passa ali na Cracolândia e você vê que não é só isso. Agora eu vou te falar uma coisa. Estima-se 1.000 pessoas. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você me perguntou sobre a Cracolândia, eu quero falar. Fale lá. Mas ali, eu vou já lhe fazer uma pergunta. Ali é o seguinte, ali tem uma concentração de pessoas, né, que está viciada. O crack vicia muito mais do que as outras drogas. Eu tenho certeza que se aquelas pessoas tivessem condição de comprar cocaína, elas usariam cocaína e não crack, né? São mais ou menos em torno de 1.000 pessoas ali e por trás tem o tráfico de drogas, né, que alimenta aquilo ali. Então, as pessoas estão concentradas ali porque ali tem mais facilidade de ela conseguir a droga do que se ela estiver lá no bairro dela, né, ou lá não sei onde ali ela tem a droga o momento que ela quiser, o momento que ela necessitar de droga, ela consegue a droga ali. O Fantástico dessa semana mostrou o pessoal trocando tênis, entregando tênis para o traficante em troca de uma pedrinha desse tamanho de crack, entendeu? Antigo, né? Então, aquilo ali é justamente porque há essa proibição. Se não tivesse, eles estariam dispersos. Né? Agora, se ele encontrasse o crack lá na esquina da casa dele, ele não ia para a Cracolândia, ele ia consumir lá. Agora sim, digamos que tenha 1.000 pessoas na Cracolândia, são 1.000 famílias por trás dessas pessoas. E quantas pessoas tem em cada família dessas pessoas que estão na Cracolândia, que estão sofrendo por essas pessoas estarem lá? Eu sou uma pessoa muito empática, eu sempre me coloco no lugar do outro. Então, eu me coloco aqui como... Eu fico imaginando o sofrimento de um pai que perdeu um filho para a Cracolândia, o sofrimento de uma família que perdeu o marido para a Cracolândia. Eu sempre vou em São Paulo, eu falei que não tinha só 1.000, por quê? Porque a impressão é que é muito mais gente, porque eu já saí do centro no horário de 18 horas, que é a hora que eles se dispersam, que eles ficam como zumbis na frente dos carros. Então todo mundo tenta sair um pouco antes dessa dispersão, para não acontecer isso. Então, assim, são muitas famílias, muitas perdas que tem por trás disso. E aqui em Manaus não é diferente. Você vai no centro da cidade à noite, já está virando uma Cracolândia. Tem bares ali no centro que é liberada a droga, todo mundo usando droga, todos jovens, pessoas jovens, 20 anos. Vamos às soluções. Então está perdendo o controle. Vamos parar para pensar, somos 4 pessoas aqui. Quantas pessoas, alguém de nós... tem na família alguém que é viciado em alguma droga ilícita? Eu já falei que eu já tive pessoas próximas a mim, eu não tenho. E na família alguém que já teve na família que consumiu álcool? Eu já. Exatamente, exatamente a discussão que a gente está fazendo assim, aqui. Eu tenho um irmão, por par de pai,
que ele, desde cedo, ele veio embora, a gente morava no interior, ele veio muito cedo para Manaus. E aqui ele começou a beber, e aí ele virou alcoólatra, ele teve um tumor no cérebro e morreu. Eu conheço 3 pessoas que morreram em decorrência do álcool. E eu não conheço ninguém que morreu, por exemplo, por overdose por uma droga ilícita. Eu não de conheço verdade, eu tô ninguém falando próximo. pra vocês. Conheço próximo. 2 pessoas já que vi na levaram mídia, queda mas não por conta próximo. do álcool e uma outra que abstinência, começaram a nascer tumores, enfim. E aí, então E assim, aí, gente, qual a solução? Vamos lá. Não, Nós estamos aqui na discussão. E qual a solução? eu acho que a solução é liberação total e restrita. Pelo seguinte, primeiro, só assim a gente combate o tráfico de drogas. A polícia não tem... Eu não sei se tem ou não tem, porque os Estados Unidos sempre financiaram o combate ao tráfico de drogas na América Latina e nunca conseguiu, né? Todas as iniciativas de combate ao tráfico de drogas na América do Sul foram fracassadas. E no Brasil a gente só tem visto isso aumentar. Você imagina? E aí agora começa agora não, já faz muito tempo que as pessoas se matam, né? Ou matam outros para ficar com o ponto de tráfico, né? A área de distribuição de aqui drogas. teve isso, né? Então você vê, os comandos. se você libera todo tipo de droga, você acaba com isso. Eu estou falando, não é essa questão de você liberar a maconha, controlar, o cara tem que se cadastrar e não sei o que. Não, é liberar tudo. Maconha, cocaína, crack, heroína, tudo. Você compra isso em qualquer lugar, no supermercado, só tem que ter qualidade. Eu acho que tem que ter selo de qualidade. Você cria, o mercado aí estabelece o preço, o governo vai arrecadar com isso, porque vai cobrar imposto, pode ser como a da bebida e do tabaco. Hoje o imposto do tabaco é 100%, é mais de 100%, da bebida é quase 100%, né? Do valor, do valor que sai da fábrica para chegar no consumidor, 100% é imposto. A droga poderia ser assim também. E eu aposto que ela ficaria ainda mais barata do que é conseguida hoje pelo tráfico. Aí você mata 2 coelhos de uma cajadada só. Você tem o crime organizado, você dá pelo menos no tráfico de drogas, você dá uma quebrada dessa nisso. forma, Valmir. E você tem ali um dinheiro que vai para os cofres do governo. Com isso, você pode investir no combate, como é que chama? No tratamento de pessoas de dependentes químicos. É muito mais barato do que o investimento que se tem feito no combate ao tráfico de drogas, na segurança pública. Hoje, por exemplo, a polícia está toda envolvida com o tráfico, né? Tem exceções, mas eu vejo a apreensão de drogas, gente. Hoje mesmo, acho que foi em São Paulo, estava no jornal hoje, um caminhão cheio de droga, né? Era uma carga lá que a droga estava no meio lá da droga. Apreenderam a droga, mas o motorista do caminhão fugiu. Apreendem um barco aqui cheio de droga. Ninguém foi preso porque os caras fugiram. Aquela operação que teve aqui, que foram 200 e poucos policiais, se eu não me engano. Uma operação lá no Rio, o cara fugiu pela mata, pegaram só a droga. Por que isso acontece? Porque não interessa saber quem é o dono da droga, né? Essa turma, o dono da droga é que financia toda uma cadeia que envolve polícia, envolve justiça, o judiciário, entendeu? Tá todo mundo envolvido, tá todo mundo ganhando dinheiro com isso. E as pessoas se ferrando e a gente achando que, não pode liberar, a gente não entendeu? pode falar que é todo mundo, né? Pode ter algumas pessoas envolvidas, mas não é todo mundo, porque nem todo mundo está envolvido e apoiando Não, claro, Ângela, mas aí tem os tentáculos, né? No judiciário tem pessoas que solta traficante, que não sei o que trabalha para... Pessoal, eu quero trazer... Na polícia, a polícia sabe onde são os pontos de drogas, de distribuição de drogas. Em qualquer cidade do Brasil, a polícia sabe quem são os traficantes, onde eles atuam, onde eles moram, onde são os pontos de distribuição.
E o que acontece? Tu sabe como é que acontece? A maioria vai lá pegar a propina, porque sabe que o cara tem dinheiro, então, para ele manter o ponto de droga... Aí tu acha que esse país está preparado para liberar as drogas? Claro que está. É isso que eu acho que não está. É claro que está. É isso que eu acho que não está. Se você lega... Por exemplo, hoje, tu vê... Não, peraí. Você viu o que aconteceu com aquela cerveja Baker lá, a fábrica de cerveja Baker, que tinha uma substância lá que começou a matar pessoas? Então, até hoje, tiveram que pagar, estão pagando indenizações milionárias para as pessoas que morreram e para os que ficaram com sequela. Por quê? Porque tem controle. A droga não tem controle nenhum. As pessoas consomem droga misturada com vidro, eu já ouvi dizer. Né? Com pó de vidro. Eu quero trazer um outro aspecto aqui do mundo corporativo, né? Porque geralmente as empresas muitas vezes identificam quem usa, né? Quem é o usuário, quem faz parte desse meio. E aí, muitas empresas elas investem no quê? No tratamento e na prevenção desses colaboradores. Então, na maioria das empresas do distrito, por exemplo, você tem uma semana de prevenção à droga. Então, isso passa pela conscientização, que é importante, mas quando se identifica algum usuário, as empresas elas se preocupam em gerar o tratamento, seja através do tratamento psicológico, psiquiátrico e até mesmo, em alguns casos, a internação, levar à internação. Isso é super importante porque você acaba isolando esse usuário do restante da comunidade, né, desse mundo do trabalho. Então, acho que isso é importante, isso traz uma contribuição. Trazendo isso para o nosso dia a dia, por que a gente não vê essa efetividade? Eu não consigo ver essa efetividade, né, não consigo enxergar que haja uma política de saúde pública voltado ao controle, à prevenção e ao tratamento da droga. Por isso que eu sou a favor da liberação de maneira controlada, de tal forma que você consiga identificar os usuários e você consiga dar um basta no crime organizado. E aí? Eu vi um dado super curioso, a gente falando sobre questões de internação. Pelo que eu entendo aqui, Marcelo, a discussão que a gente estava fazendo, o ponto da gente identificar essas pessoas e a gente criar neles uma espécie de uso consciente. A gente pode ter, por exemplo, a conscientização para não iniciar o consumo e depois, para que iniciou o consumo, que faça isso de maneira consciente. Como as pessoas fazem isso, por exemplo, com o álcool. Entendeu? Consuma, mas consuma de maneira consciente, se beber, não dirija. Então, assim, a gente tem aí essas estruturas. A gente sabe que entre a teoria e a prática, enfim, são algo são distintos. Mas o que eu achei interessante que eu ia trazer para vocês é que, por exemplo, 38 vagas para internação em São Paulo. Eu escutei na rádio essa semana. Então, ao mesmo tempo que eles estavam fazendo, que a gente estava discutindo, por exemplo, a questão da Cracolândia em São Paulo, né? Faço questão de identificar em São Paulo, porque a gente acaba usando essa nomenclatura para outros lugares também que a gente considera, né? Que a Cracolândia ficou estigmatizada, né? A Cracolândia agora é um local para as pessoas que consomem drogas ilícitas, enfim. E 38 vagas para internação. Então, assim, a gente também não está preparado, por exemplo, para essas pessoas. A gente vê uma série de denúncias, por exemplo. Tenho contato com uma pessoa que era dependente química de álcool, foi internada e nesse meio, ela foi internada 5 anos atrás. E esse ano saiu uma matéria dizendo que eles praticavam violência, né, contra os pacientes. Então, eles amarravam os pacientes, tocavam fogo nos pés dos pacientes. Então, assim, a gente vê que, na verdade, a gente não tem... Não tem base, que é o que eu estava falando. A gente não tem estrutura para absolutamente nada, né? Aí se libera, mais pessoas vão ficar viciadas. Se liberar, tem um problema. Se não liberar, tem problema também. Eu só quero trazer... Mas, gente, eu não concordo com essa teoria de que se liberar mais pessoas vai ser viciada. Não existe isso, porque a droga hoje, ela é liberadíssima. Qualquer droga, se a pessoa quiser... Ângela, se você resolve hoje que você vai usar algum tipo de droga, você consegue essa droga facilmente, entendeu? Você faz um contato aqui, outro ali, a droga chega para ti, se tu tiver dinheiro para pagar. Mas aí, se tá vendendo em farmácia, que não é nem farmácia, né? Lá eles têm
Por exemplo, na Holanda tem os bares que vendem, né? Então, assim, eu acho que vai estar mais acessível. Era igual o uso do antibiótico antigamente. Ninguém podia sentir isso aqui que tomava antibiótico, né? Então, sentiu qualquer gripe, qualquer coisa, toma logo antibiótico. Como o antibiótico hoje é controlado, você tem farmácia que vende realmente, algumas farmácias mais distantes, de bairro, que vendem. Às vezes você consegue comprar um remédio sem receita, que são farmácias que não são fiscalizadas, né? Mas inibiu o uso de antibiótico a partir do momento que você precisa de uma receita para comprar. E aí vamos lá no que a Sádia falou, a quantidade de vagas que existem para recuperar as pessoas que hoje usam drogas. Então, a partir do momento que eu libero, que eu facilito o acesso à droga, e aí eu não estou dizendo que vai incentivar, quem usa, usa, quem não usa. Mas quando facilita, que está aqui, está na minha mão, eu vou provar, e aí vai aumentar sim o número de pessoas. Na minha cabeça aumenta o número de pessoas que vão consumir, e não tem clínicas preparadas para receber esse tanto de gente para tratar essas pessoas, porque umas vão usar de forma recreativa e outras vão ficar viciadas, vão virar zumbis, vão destruir famílias. Então, assim, eu acho que o custo-benefício não vale a pena, na minha opinião. Isso, gente. É um tema extremamente conflitante, é um tema que, se deixar essa conversa fora, vai muito adiante. E você que está do outro lado, qual a sua percepção? Como que você enxerga tudo isso? O que você achou desse debate? O que você quer sugerir para o próximo programa? Qual o tema que nós devemos discutir aqui e conversar com você do outro lado? E é bom a gente referendar. Só quero deixar aqui a última fala, no sentido de que existe, por exemplo, a Fazenda Esperança, que tem um papel muito interessante, muito significativo na recuperação de usuário. Então a gente precisa também, em alguns pontos, valorizar quem efetivamente trabalha nesse contexto. Diga lá, Sádia. Não, eu ia contar para vocês. Considerações finais. Eu ia contar para vocês só uma experiência que eu passei, que é com relação à usando a droga? De insegurança. Tá. Isso aí eu ainda não tive essa oportunidade, não sei se terei, mas enfim. A sensação de insegurança, por exemplo. Eu morei um tempo na Irlanda e lá tem os knackers, que a gente chama. Que a gente chama não, que o governo chama, né, de knackers. São adolescentes, usuários de drogas, e são financiados pelo governo. E inclusive com moradia. Então eles recebem o auxílio do governo para sustentar o seu próprio vício. E eu andava de madrugada, 2, 3 horas da manhã, saía do meu emprego, né, que eu trabalhava num restaurante lavando louça, e quando eu saía com o celular na mão, mexendo no meio deles. E a minha sensação, eu ia fazer isso no Brasil? Eu fiz isso alguma vez no Brasil? Não fiz. E liberando a droga, dá para fazer? Não tô. Então, é a discussão que a gente está falando, a maneira que a gente libera as drogas, porque lá, se eles praticarem algum outro crime, por exemplo, um assalto, alguma coisa, eles perdem o benefício, entendeu? É isso que eu falo, de ter uma base, que eu acho que o Brasil não está preparado para isso. O Brasil está preparado para qualquer coisa. O Brasil tem que fazer a lição de casa em coisas primordiais. Não, eu acho que a gente tem que tirar isso da nossa cabeça, de que o Brasil não está preparado. Não está, gente. Eu acho que é o oposto. O Brasil está preparado para muita coisa, mas a gente sempre usa isso é tema para o próximo programa. Você acabou de falar que tem clínica com 37 vagas. Isso está preparado para absorver? Está preparado, ele não está fazendo. A diferença 37 vagas. Pessoal, mas criar nós chegamos ao final dessa discussão e é bom deixar esse rastro de quero mais. Vamos voltar no outro que programa. O tema precisa continuar. E esse tema aqui, se o Brasil está preparado ou não, também é um tema legal para a gente poder discutir. Sádia, considerações finais em 10 segundos. As minhas considerações finais eu dei ao longo do programa. Sou a favor da legalização. Acho que o país tem que avançar muito. Nós temos que avançar muito ainda com relação a isso, que vai desde a discussão mesmo, né? Por exemplo, a gente está discutindo aqui, né? Enfim, vamos entrar em outros programas, era assunto para outros programas. Eu acho que é isso, começa mesmo da discussão até mesmo ao final do processo o consumo. Ângela, suas considerações. Queria agradecer, né? E
essa conversa aqui com vocês, calorosa, né? Então é bom assim, quando o tema é caloroso, que não está todo mundo aqui concordando com a mesma coisa, que eu acho que nós estamos aqui predispostos a isso, mas eu continuo sendo contra, porque por tudo que eu já falei aqui, e eu acho que o Brasil não está preparado, que ele tem que fazer a lição de casa primeiro, porque o consumo de droga vão trazer várias consequências e doenças que o sistema público de saúde, de clínicas, não está preparado para receber essas pessoas. Valmir. Eu sigo discordando dessa coisa. Eu acho que o termo não é nem legalização, é não proibição. É liberar mesmo, é liberar o consumo. E é o seguinte, é uma bebida, é um cigarro, as pessoas estão consumindo isso, entendeu? Se alguém tem problema de dependência química, ela vai ter problema liberando ou não liberando, né? E outra coisa, hoje a bebida é liberada e nem todo mundo bebe, né? Legal. Nem todo mundo fica bêbado. Tem uns que bebem e bebem controladamente. Tem uns que ficam bêbados e tem uns que acabam com a vida na bebida, né? Então, isso a gente não vai resolver esse problema, gente. Agora, se a gente libera, a gente acaba com um bocado de problema que a gente tem aí na segurança pública, o tráfico de drogas e uma série de coisas. Legal, a gente não vai resolver, mas a gente pode discutir. Eu acho que a discussão é importante. Isso abre canal de discussão em outros lugares, em outros meios, em outros órgãos e inclusive com você que está do outro lado. Quero agradecer a sua audiência, nós aqui no Amazonas Atual, no Conversa Fora, nesse programa super legal, com esse quarteto fantástico. Esperamos você até a próxima. Obrigado.